Olá, meus amigos do Jornal Guaporé, tudo bem? Aqui é o jornalista Miguel Monte e nós vamos continuar o nosso bate-papo do que nós começamos a falar a respeito de pesquisa eleitoral. No primeiro vídeo, eu comentei com vocês a respeito de como se faz tecnicamente, cientificamente, a pesquisa eleitoral, tá certo? Então ali eu falei a respeito de técnicas, de estatísticas sociológicas, né? Você pode buscar aí, coloca no busca do Jornal Guaporé, pesquisa eleitoral, que já sai lá o primeiro vídeo, e aí você assiste, porque esse aqui é o segundo, tá bom? O primeiro vídeo eu comentei fatores técnicos, de como se ensina até em faculdade, em curso superior, de como se faz uma pesquisa eleitoral, tá bom? Neste segundo vídeo eu vou frisar, eu vou fazer uma conotação apenas em cima do questionário. E olha o que eu falei no primeiro vídeo. Eu falei a respeito de telemarketing, de colheita in loco, né, amostras, né, in loco, no local. Eu falei a respeito das estratégias que se usam, né? Tudo a respeito de como se coleta a amostra na tabulação, tudo eu falei no primeiro vídeo, só que hoje eu vou falar o mais importante. Eu deixei para o segundo e último vídeo, o mais importante é o questionário. Não adianta se fazer uma pesquisa com tudo que se faça se não tiver um questionário bem feito, né? Se não tiver um questionário muito bem feito, sabe? E sabe quem faz o questionário? Todos envolvidos na pesquisa, e não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Todos envolvidos na pesquisa, você computa sociólogo, geólogo, né, geográfico, tal, estatístico, matemático, marketólogo, publicitário, jornalista, todos envolvidos. Tem o mais importante, é aquele profissional que faz o questionário. E sabe quem é? O psicólogo, a psicóloga ou psicólogo, sem os quais não dá para se fazer um bom questionário. Existe uma pegadinha no questionário que os psicólogos estudaram para isto. Eles estudaram, eles sabem fazer essa pegadinha, né? Eles descobrem através de palavras-chave ali nas 10 perguntas do questionário, ou 15 perguntas, eles sabem se o termômetro da situação social daquele bairro, daquela cidade, do estado. Umas perguntinhas-chave. Eu tenho muita experiência com pesquisa, né, qualitativa, mercadológica e tal, então vou citar algumas para vocês, umas pegadinhas que tem. Por exemplo, começa-se uma pergunta, na primeira pergunta, começa-se com deixando a pessoa tranquila, leve, livre, solto, tal. Por exemplo, você é casada? Você é casado? Você tem namorado? Você tem namorada? Beleza, tal. O que falta a segunda pergunta? A primeira pergunta é para deixar a pessoa tranquila, mas por trás disto você sabe que a pessoa tem alguém que pega a renda, divide com outro alguém, que tem responsabilidade familiar em casa, não é isso? E por aí vai. Segunda pergunta, você entra, o que é que você mais gosta no seu bairro? O que é que está faltando no seu bairro? Aí você sabe os anseios e o desejo daquele local, daquela localidade, do bairro, da cidade, do estado. Aí vem a terceira pergunta. Você não perguntou nada do que você quer saber ainda. Nada. Você não pergunta nada. Tá certo? Vem a terceira pergunta. O que você tem na sua casa de geladeira, TV, fogão, ferro de passar, micro-ondas, tal? Por essas perguntas que a pessoa vai responder, você sabe que faixa etária de social ela se encontra. Tem gente que não pode ter um micro-ondas em casa, né?
Tem gente que não pode ter uma TV polegada de 50 polegadas, tal, todo dia em casa. Então, a partir dessas perguntas, desses aparelhos que ela tem em casa, você começa na tabulação a saber que tipo de pessoa, que tipo ela ganha, que tipo ela consome, sabe? Esse tipo de pergunta. Você vem com perguntas triviais. Aí na sexta, na sétima, você pergunta, vai votar em quem? A pessoa já está bem relaxada. Aí você diz, vai votar em quem? Na sexta ou na sétima? Aí ela diz espontaneamente. Espontânea. É a pergunta espontânea. Ela diz. Tá aqui. Aí faz mais duas ou três perguntas triviais. Você torce por qual time? Eu torço pelo Flamengo, Vasco, tal, tudinho. Beleza? Aí quando chegar na 12ª, 13ª, você diz dos nomes relacionados abaixo, em qual deles você vai votar para prefeito. Aí sim é estimulada. Porque você discorreu todos o questionário em perguntas triviais, mas perguntou coisas chaves para você usar na tabulação e usar também no teu programa de governo e usar também no teu programa de TV. E aí, quando você vem já na última, penúltima, antepenúltima, você pergunta estimulada. Aí é a estimulação, você está estimulando alguém a falar alguma coisa. Correto? Pensa comigo, você vai dizer o nome de pessoas. Aí tem outra pegadinha. Nosso cérebro tem alguns, os psicólogos sabem bem, tem alguns parâmetros, né? O nosso cérebro, lado esquerdo, lado direito, neocórtex, cerebelo, tal, tudinho, que os psicólogos estudam muito. E dentro da estimulada, você coloca 5 nomes, ou 10 nomes, ou 16 nomes. Mas tem um que você quer que ela diga. E esse um que você quer que ela diga, se ela está indecisa, é o último nome da relação. 15º nome, um exemplo. De 1 a 15º, você vai dizer, colocar no questionário. E 15º, ela diz, vou votar em fulano. Por quê? Porque o cérebro de uma pessoa é muito esperto, para você entender, é muito inteligente o cérebro. O cérebro descarta informações que não são essenciais para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso pensamento. Então, se você fala nome, o cérebro vai descartando. E se você tem uma indecisão quanto a quem vai votar, na 15ª, um exemplo, você diz aquele nome. Então, a pessoa que está fazendo o questionário, que é maléfica, estrategista, que quer que apareça mais aquele nome na estimulada, coloca lá no questionário o último nome. E a pessoa é induzida, a pessoa é estimulada a dizer aquele nome. Porque o cérebro da pessoa já descartou tudo e só vai lembrar do último nome. É assim que se faz pesquisa estimulada. Juiz, promotor, nenhum vai dizer está indeferido porque a última estimulou, tá? Não tem nexo causal. Juridicamente isso não tem nexo causal, mas na psicologia se usa isso aí. Tá? É uma estratégia para quem? Na estimulada, para estimular o candidato a publicar a pesquisa apenas daquele candidato que deu maior índice de percentual, tá bom? E o questionário ele vai para a tabulação. Passando isso, depois de tudo que a gente discorreu no primeiro vídeo, que eu não vou citar aqui de novo, o questionário vai para a tabulação, certo? Ele vai para a tabulação. Na tabulação existe uma estratégia. Você vai tabular aqui faixa etária, idade, classe social, classe educacional, tal, e o que cada um vai dizer ali naquela classe. No final você soma uma geral, você tem uma geral, mas tem subdivisões. Tem subdivisões do questionário que você vai ali ter uma relação, tá bom? Saber do que é em cada bairro, saber do que é cada tópico, saber tudo a respeito de uma pesquisa. É por isso que eu digo para vocês que a pesquisa ela é
fundamental. Não existe estratégia de marketing, não existe estratégia mercadológica sem uma boa pesquisa de mercado. Tudo se começa. Daí da pesquisa, quando se vai fazer o marketing, depois que vai para o briefing. Depois da pesquisa, irmão, vai para o briefing, aí vai para o redator, aí vai para o marketólogo, aí vai para o jornalista, aí vai para o comunicólogo, enfim, toda a estratégia. Mas se inicia o principal pelo psicólogo, que vai fazer o questionário. É muito essencial, é muito importante fazer o questionário para que todos saibam da realidade factual do que está acontecendo naquele momento, naquela data que foi feita a pesquisa. Tá bom, meus amigos? Então, esse assunto nosso aqui é para que o Jornal Guaporé informe aos seus leitores como se faz nos bastidores uma pesquisa eleitoral. Tá bom? Aí, o TRE, o STE, é tão importante a pesquisa que ele tem uma súmula, ele tem uma legislação própria para a pesquisa eleitoral. Precisa de estatístico, precisa disso, tem que registrar antes, tem que protocolar o questionário, tem que protocolar como é que foi, as amostras, tal, sabe? O TRE pede. Agora, eu vou dizer para vocês o meu pensamento. Proibiram uma coisa que eu ganhei muito dinheiro na minha vida. Proibiram. Chama-se outdoor. Outdoor, né? Como você vê aí, outdoor. Mas outdoor. Proibiram, a Justiça Eleitoral de Brasília proibiu os outdoors. Eu ganhei muito dinheiro com outdoor. Eu ganhei coisa de milhões de reais com outdoor, sabe? E proibiram. E eles não sabem o mal que fizeram para diversas profissionais, deixaram pessoas desempregadas, sabe? Porque movimenta no Brasil todo enormidade de empregos, papel, cola, gasolina, transporte, frete, escada, sabe? Gráfica, profissional, colaboradores, formiguinha para colar papel nos outdoors, tudo. A justiça travou, mas eu vou dizer um pensamento meu, deveria proibir as pesquisas, deveria proibir as pesquisas eleitorais. É bem pior as pesquisas eleitorais do que os outdoors, sabe? É bem pior. Vou falar por quê? Porque existe um cometimento de crime dentro da lei, na pesquisa eleitoral. Se comete crime, cientificamente falando, tecnicamente falando, que não tem promotor, não tem juiz no mundo que descubra como se falsifica uma pesquisa. Não tem. Não tem. Isso tudo que eu relatei aqui é de forma técnica, usando técnicas de psicologia, de neurolinguística, né? De psicossomáticos, técnicas psicossomáticas, usando técnicas de sociologia, estatísticas, tudo dentro da lei. Você movimenta tudo estatisticamente, movimenta tudo sociologicamente, movimenta tudo psicologicamente e coloca na pesquisa. Sai o que você quer. Sai o que você quer. Vou bem além disso aqui. Os nazistas fizeram muito isso. Os nazistas fizeram testes com os judeus, né? Aquele Mengele e tal, tudinho. O nome do cara não é Miguel, não. O nome do cara é Mengele. Joseph Mengele. Ele fazia técnicas de psicologia para testar o indivíduo. Entendeu? Então fazia essas técnicas. E o mesmo que se faz em pesquisa eleitoral. Sabe? São técnicas absurdas de abordagem, de estimulação, de técnicas espontâneas, de estimular a pessoa a falar o que você quer, entendeu? Sabe? Existe esse tipo de situação. Então, para mim, se um dia eu chegar a ser senador, eu coloco uma lei proibindo divulgação de pesquisa eleitoral no processo eleitoral.
no preto. Sabe por quê? Quem quer fazer pesquisa séria faz internamente. Ali o político fica sabendo, o coordenador da campanha fica sabendo, o marketólogo fica sabendo, o advogado fica sabendo, o contador fica sabendo, ali a esposa em casa, todo mundo fica sabendo da atualidade. Agora, se parte para a divulgação, se parte para um grande veículo de comunicação divulgando, aí já tem coisa dentro. Aí já tem estratégia muito obscura dentro dessa pesquisa. E é tudo dentro da lei. É por isso que o Senado, a Câmara, tem que vetar a publicação de pesquisa eleitoral nos processos eleitorais, sabe? Nas eleições do Brasil, porque isto é um crime e dentro da lei, sabe? Foi bom que eu falei para vocês, eu falei do primeiro vídeo, é bom vocês assistirem para vocês terem uma percepção do que foi esses 40 minutos aí de parlatório. Então vocês assistem, tá, o primeiro vídeo e vamos conversar aqui a respeito do segundo. Eu falei sobre o questionário, só sobre o questionário. E falei uma visão pessoal do que eu tenho a respeito de pesquisa eleitoral, tá? Você pode discordar, fica à vontade, tá? Mas eu acho que não deveria, tanto quanto os outdoors foram proibidos, também deveria a pesquisa eleitoral ser proibida. Meus amigos, eu vou deixar você